Olá, Mário Lúcio, tudo bem? Vou tentar responder a tua pergunta sobre o RAID de nível 3 que você fez lá no fórum do curso de arquitetura, tá? Então, eu vou ler aqui a tua pergunta. Tu fala o seguinte, ó. Pergunta o seguinte: o tamanho do disco de paridade tem que ser equivalente à soma dos outros discos? Por exemplo, o disco de paridade tem que ter o tamanho de 1 tera para quantos discos de 250 gigas? Então, vamos lá. Olha só, o primeiro ponto que deve ser observado, tá, é em relação ao nível de exigência que uma questão vai explorar em relação aos níveis dos RAIDs, né, que são os discos redundantes, tá? Então, os arranjos redundantes, né, de discos. Então, o que acontece? Para haver a tolerância de falha, ou verificação de erro, existem diversos níveis, tá? O nível 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e a combinação deles. É importante a gente saber a teoria de como funciona ele. Agora, entrar no detalhe de porcentagem de quanto será consumido por cada um deles, por cada bit de paridade, já é um nível de detalhamento que muito provavelmente não seria exigido, tá certo? Mas, para tentar resolver essa questão que você colocou aí, que só a NASA sabe, certo? Eu fui dar uma olhada no livro do Tannenbaum. A gente tem aqui o seguinte, ó. O RAID nível 3, tá? Aí ele coloca lá o desenho, é uma versão simplificada do RAID 2, tá? Nesse arranjo, deixa eu ver aqui, um único bit de paridade é computado para cada palavra de dados e escrito em um drive de paridade. Então, vamos colocar aqui na lousa para a gente visualizar. Então, eu vou desenhar aqui, ó. Digamos que eu tenho o disco 1, certo? Esse é o disco 1. Tenho aqui o disco 2, o disco 3 e o disco 4. Levando em consideração que eu tenho esse disco 4 como o disco de paridade, definido como sendo o disco que vai armazenar os bits de paridade, o que acontece? O RAID 3, ele é uma excelente opção porque ele usa a mesma metodologia que o RAID 0, certo? Só que ele tem paridade. O RAID 0 ele é interessante por quê? Porque ele distribui, certo, os bits entre os discos. Só que o RAID 0 não tem paridade nenhuma, certo? Então o que acontece? Ele vai gravar um bit aqui, um exemplo, né? No segundo disco grava outro bit, no terceiro grava outro bit e no quarto grava um outro bit. Isso aqui é o RAID 0, tá? O que iria acontecer aqui? Não tem paridade nenhuma, mas a título de performance vai ser bom. Por quê? Eu tenho 4 discos. Então, o que acontece? Para acessar, para ler um arquivo e gravar, eu vou ter mais performance, principalmente para leitura. Por quê? Imagina que eu tenho aqui o braço, certo, de leitura do disco, certo? Cada um eu tenho um. Para cada disco eu teria um braço de leitura e a cabeça lá de leitura, tá? A agulhazinha lá para fazer leitura na trilha e encontrar o setor, né? Onde aquele dado se encontra. Beleza, ocorre que quando eu quero buscar um dado, eu tenho a minha performance quadruplicada, porque eu tenho 4, como os dados vão estar distribuídos nos 4 discos, eu tenho 4 vezes mais velocidade para encontrar. Se eu tivesse um único disco, para encontrar aqueles 4 bits,
eu teria que posicionar aquele braço, tá? O leitor lá naquela trilha e no setor correspondente, caso outro bit estivesse em outro lugar, ele teria que fazer uma pesquisa ou então posicionar o braço em outra trilha. Isso aí iria me fazer perder tempo, tá? Na localização. Beleza. Se eu tenho esses bits em 4 discos diferentes, no caso do RAID 0, como sendo strip, né, de dados, o que eu teria aqui? Eu teria 4 vezes mais velocidades, porque cada um desses discos vão buscar esses dados e vão passar paralelamente o retorno dessa pesquisa, né? Então eu teria essa performance. Sendo que no RAID 3 eu vou ter que guardar a paridade de todos esses meus discos em um disco. Então, por exemplo, eu teria o disco 1, 2 e 3 armazenando a paridade lá no disco 4. Tá beleza? Mas em qual proporção? Então, se a gente voltar para responder a tua pergunta, né, que foi nível da NASA ali, se você for ver, ó, ele fala que lá no Tannenbaum, tá? Ele fala que no nível 3, um único bit de paridade ele vai ser computado para cada palavra de dados. Ou seja, se porventura, deixa eu colocar de novo lá na lousa. O que é uma palavra, né? Uma palavra é a definição do tamanho, certo? Do grupo de bits que vai representar ali a palavra, né? Uma palavra do sistema. Então eu posso ter um sistema que represente um conjunto de bits como uma palavra, sendo 8 bits. Joia? Sendo 8 bits. Eu posso ter um conjunto de bits que a palavra naquele sistema vai ser 32 bits. Tá? Eu posso também ter um sistema de 64 bits. O que isso me implicaria? Se eu tenho... Agora, lembrando da sua pergunta, né? Para quantos... qual seria o tamanho do meu disco de paridade ou quanto ele iria consumir se eu estou usando vários discos de 250 GB, tá? O que ocorre é o seguinte, o que nós temos que levar em consideração aí é a quantidade do tamanho da palavra. Então, se eu tenho um sistema operacional que a palavra é 8 bits, certo? O que ocorre é o seguinte, para cada 8 bits eu tenho 1 bit de paridade, tá? Então seria o seguinte, um exemplo, se eu tivesse um disco um sistema, tá? Em RAID 3, que eu tivesse 8 GB, eu teria o quê? 1 GB correspondente à paridade, né? Assim, a grosso modo, né? Se eu tivesse um sistema de 32 bits, tá? Então eu teria para cada, digamos, 3,2 tera, eu teria 3,2 GB para essa paridade, tá? Isso eu estou fazendo uma análise de cálculo de padaria ali, tá? Então, basicamente seria isso. Então, eu acredito que no nível de exigência de prova de concurso, nenhum acho que chega nesse nível de detalhe. Ele vai te perguntar ali se você conhece o RAID 0, tá? Que ele vai te dar performance, ele não vai te dar paridade. Ele vai perguntar do nível 1, tá? De RAID, que é espelhamento. Só que ele não vai querer te entrar lá, por exemplo, o RAID 1, ele pode entrar no nível de detalhe para você dizer que 50% do seu disco, do seu consumo, vai ser para paridade, né?
Isso aí é óbvio, porque você tem um espelhamento. Um disco, se você quer espelhamento, você tem que ter no mínimo 2. Um vai estar espelhando o outro. Então, um disco você realmente está usando e o outro serve só de espelho. 50% da sua capacidade operacional ela é perdida em termos de espaço, mas você ganha para redundância. Então, esse seria o nível 1. Mas os próximos, rede 4, 3, 4, 5, 6, entrar nesse nível de detalhamento do consumo seria, para exigir no nível de prova, poderia cair uma questão assim? Poderia, mas ele teria que dar parâmetros para você, te fazer decorar ou saber que para o RAID 3, você, para cada 8 bits, uma de paridade, seria uma exigência muito grande. Eu acho que não chega nesse nível aí. Então, eu espero que tenha conseguido resolver aí essa sua dúvida, tá certo? Para algumas situações, eu peço para que você não se preocupe, que o nível de exigência não seria tão alto, beleza? Então é isso aí, forte abraço, Mário, e qualquer dúvida, posta lá no fórum para a gente tentar resolver. Valeu!